É uma peça que, na verdade, ela é uma tentativa de instaurar uma revolução. Donde manda capitán, muere, 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 muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. A un asado, de paso, somos odiados. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Deixa eu ver, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. Teste de gravação, áudio, para depoimento Magilute sobre os 5 anos do ano em que sonhamos perigosamente. Eu sempre digo que dirigir os meninos do Magilute, né? Minhas colegas, irmãs, é sempre um lugar de... É muito simples, é tipo... A direção só vai pra frente, o trabalho só vai pra frente quando você para de atrapalhar. Não pode ser uma direção que atrapalhe. E eu não tô dizendo que a direção é algo que atrapalha os atores, mas a minha direção é uma direção que atrapalha muitas vezes. O ano, ele surge como uma peça de retalhos, uma peça de escombros. São escombros de dramaturgia, retalhos de pensamentos revolucionários, político-revolucionários. O processo do ano em que saímos perigosamente, ele foi um processo muito longo e cheio de idas e vindas. Em alguns momentos até um pouco penoso para o grupo. A gente, no meio do processo de criação desse espetáculo, a gente percebeu que o espetáculo ele estava travado, a gente não conseguia evoluir com ele. E aí a gente percebeu que era um problema crônico dentro da formatação do grupo. O Magilute é um grupo de teatro e sempre trabalhou na criação de forma coletiva. Mas na gestão, o grupo é de 2004, então de 2004 a 2015, a gestão ela foi feita, pensada, produzida por uma pessoa, centrada na figura de uma pessoa. E dali, daquela criação, daquele processo criativo em diante, até os dias de hoje, a gestão do grupo ela é feita de forma coletiva. Pede ajuda. Alguém, por favor. Pula! 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 Joga uma bomba! Joga uma bomba! A gente usa como base de criação 2 autores muito importantes pra gente, que é o Slavoj Žižek e também o Deleuze. A teoria do rizoma de Deleuze, que ele fala no conceito, um pedaço que ele diz assim: é um modelo de resistência ético, estético e político. Trata-se de linhas e não de formas. Por isso, o rizoma pode fugir, se esconder, confundir, sabotar, cortar caminhos. Não existem caminhos certos, talvez o correto seja o mais intensivo. As linhas de fuga são aquelas que se escapam, na tentativa de totalizar, de fazer contato com outras raízes. Segue outras direções. Não há uma forma fechada, não há uma ligação definitiva. São linhas de intensidade, apenas linhas de intensidade. Então a gente divide o trabalho em 3 momentos. Um primeiro que não tem... São pílulas, não tem começo, meio e fim, não tem uma ordem de quem vai executar tal qual cena. Cada ator tinha autonomia para puxar qualquer cena a qualquer momento. A gente não sabia como começaria o espetáculo. É isso. É um belo assassinato. É o melhor assassinato. Não, é o melhor assassinato visto em muitos tempos. Olha, há tempo que não se via uma morte aqui antes. Assim. Um morto é bom, sabe? Porque a gente deixa lá no lugar e quando volta ele tá lá igual, na mesma posição. E o que é que a gente faz agora? Eu acho que a gente pode abrir um buraco, colocar ele dentro da terra, colocar terra por cima e colocar flores para esconder o cadáver. Boa. São 5 pessoas tentando criar essa coisa bela nesse primeiro momento, individualmente e se conectando, criando essa ideia de rizoma que se alarga, que se junta de novo. O segundo momento, que é o momento do teatro, era composto por 3 cenas. As 3 cenas do Chekhov. A sua propriedade fica a apenas 20 quilômetros da cidade.
O trilho do trem passa por ela paralelamente. Paralelamente. Se pegarmos... Em um dado momento a gente para tudo para fazer teatro. Quando a gente não aguenta mais estourar, explodir, a gente sente que precisa fazer teatro. Não que não estivéssemos fazendo antes. E aí a gente percebe que isso não é suficiente, então a gente se utiliza de uma outra, digamos, camada de utilização do corpo, que é através da dança, onde esse corpo mais uma vez entra em combate, entra em explosão, entra em fúria, entra em beleza. A parte física pra gente foi algo muito trabalhado. Que exige um lugar do físico como nunca exigiu antes em nenhum outro trabalho do Magilute. Um trabalho que a gente teve a participação da Flávia Pinheiro na preparação de corpo, que foi muito determinante. Existe uma tomada de posição, e isso requer um corpo ativo, requer um corpo que tenha uma disponibilidade para a ação do momento. Aqui, bem aqui no meio, aqui dentro, eu tenho um abacaxi explosivo. Um abacaxi explosivo. Teve muitas passagens, o grupo inteiro chegou a fazer, né? Um trabalho que não estão os 6 em cena, mas os 6 já passaram pelo trabalho. Eu participei só de um pedaço do processo da pesquisa do trabalho, e aí tem uma coisa que para mim foi muito preciosa também, que é ver os meus amigos de cena, de fato, em cena, porque justamente eu acabei vendo o espetáculo e me tornando fã dos meus próprios amigos de trabalho, assim. Que eu substituí Giordano e depois substituí você, né? Nesse exercício é muito doido pensar isso também, das substituições e poder ter passado. E também depois você ter a possibilidade de entrar em cena. Pedro Wagner teve que sair, eu tive que substituir ele. Para mim foi muito difícil. Primeiro porque, na verdade, eu acho que ter uma relação de substituir alguém nunca é fácil. E eu nunca tinha substituído ninguém, na verdade. Que é esse lugar da presença, do estar presente. E eu acho que o ano demanda muito isso, assim. Por mais que os jogos sejam fluidos e você possa, enfim, mudar a ordem das coisas, esse lugar da presença de estou mudando a ordem das coisas e consigo trabalhar nelas, para mim é bem foda no trabalho em si. Eu já tô me perdendo completamente do que eu ia falar. Oh meu Deus, o tempo passará e nós partiremos para sempre. Seremos esquecidos, nossos rostos, nossa voz, não saberão mais se éramos... Dá muita saudade da peça, mas ao mesmo tempo a gente não sei, a gente talvez tenha ficado um pouco velha para fazer. Poxa, eu queria fazer, mas será que eu consigo? Não é nem que estamos ficando velhos, assim, né? A gente fica brincando que estamos ficando velhos, mas é mais a falta do treinamento que impossibilita de fazer a peça do que estamos ficando velhos, assim. É bonito, assim, olhar para trás, olhar para 2015 e ver como a gente tava massacrado e achando que tudo que a gente fazia era muito errado, enfim. E olhar tudo que veio depois e dizer, putz, que massa, foi legal o que aconteceu. Eu faria tudo de novo, assim, tipo, do mesmo jeitinho de 2015 pra cá, sabe? Esse trabalho tem um significado muito grande, assim. Tanto pessoal como político e tal. Eu acho que é um trabalho bem importante do grupo. Na época a gente vivia já um governo que mostrava suas garras totalitárias, assim, então a gente já estava levando bomba na rua. Traçando um paralelo com hoje, enfim, 5 anos depois, e uma pandemia, e o governo continua totalitário, e a gente se fudendo de novo, e continuamos levando bomba, e... O trabalho em si não fazemos mais, mas ele ainda é muito pulsante, sabe? Pronto, Ju, eu acho que é isso. Acho que agora você tem material suficiente para minha pessoa. Eu sei que eu me repito muito, mas quando você vai editar, né? Donde manda capitán, muere, 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 muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. De un asado, de paso, tomo sodeado.
me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón que sabe que esto es resistir contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, masa, asado, nefasto, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, nefasto, somos odiados. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, vos sos pura facha.